Mais uma vez, voltamos a meditar na palavra, dando continuidade naquilo que nós estamos falando sobre a vida espiritual, o testemunho cristão que nós precisamos dar enquanto estivermos aqui na Terra. E isto nos faz muitas vezes ter um compromisso muito maior do que aquele que nós podemos carregar. Porque quando nós assumimos a vida de um cristão, nós temos que ser mais ou menos como aqueles irmãos do livro de Atos. Diz assim que na Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristão. Por que será que eles ganharam esta alcunha de cristão? Possivelmente porque eles eram verdadeiros imitadores de Cristo. Eles davam realmente um testemunho vivo da pessoa de Jesus. E uma das coisas que eu acho muito bonito no livro de Atos, quando eu leio sobre a igreja, eu leio que a igreja era simpática. E Deus acrescentava um número de salvos cada dia. Mas por que Deus acrescentava um número de salvos a cada dia? O versículo responde: a igreja era simpática. Ela esboçava simpatia no meio do povo. Eu lamento, mas tenho que falar. Hoje nós falamos e vemos pessoas que dizem ser cristã, mas que não esboçam nem um pingo de simpatia. Fazem questão muitas vezes de passar próximo de você e virar o rosto para outro lado. Fazem questão muitas vezes de, portando uma Bíblia, ao passar na porta da congregação, descer da calçada e ir lá no meio da rua quase para ser atropelada, de medo de passar na porta de uma congregação co-irmã. Será que os irmãos do livro de Atos agiam desta maneira? Será que os irmãos do livro de Atos saíam falando pela rua que a minha igreja é melhor do que a tua? A minha doutrina é mais certa do que a tua? Será que os irmãos do livro de Atos tinham tempo para fazer isto? Será que eles tinham uma escolha a fazer a não ser servir a Cristo em novidade de vida e dar um verdadeiro testemunho cristão? Será que eles falavam da igreja deles ou falava de Cristo? Foi isso que levou eles ganharem a alcunha de cristão, porque eles eram muito imitadores de Cristo. Eles viviam uma vida cristã em profundidade de fé. A princípio, eu sofri muitas perseguições. Eu pastoreava uma igreja numa determinada cidade e as pessoas diziam que a nossa igreja não tinha doutrina, que a nossa igreja não tinha o Espírito Santo, que Deus não operava na nossa igreja. E eu trabalhava a semana inteira evangelizando, fazendo um trabalho honesto e sincero para Deus. E na semana seguinte eu ia visitar aquela mesma família e a pessoa vinha com tantas outras perguntas que notava-se nitidamente que toda a palavra, toda a boa semente que foi lançada nos corações foi arrancada. Mas no livro de Atos diz que a igreja era simpática, por conseguinte Deus fazia ela crescer em números.
Hoje em dia muita gente diz assim, a igreja não cresce. A igreja sempre cresceu. A igreja sempre existiu. A igreja sempre teve vida. A igreja sempre transmitiu vida. O que muitas vezes tem parado um pouco são os grandes movimentos. Porque eles se concentraram em um só lugar. Não se faz mais culto ao ar livre, não se faz mais trabalho nas casas. A igreja realmente, ela saiu do mundo, mas saiu de uma maneira tão radical que se reúne em um só lugar. Como eu disse, já tem mais de 65 anos de fé. Durante todos esses anos de fé, no princípio da minha vida, de vez em quando eu encontrava com pessoas distribuindo folhetos, pessoas simpáticas distribuindo folhetos, falando de Cristo. Hoje, já faz pelo menos uns 15 anos que eu não encontro pessoas que dizem cristã, que têm simpatia, que sabem realmente cativar a amizade, cultivar uma amizade para depois falar de Cristo aos corações. Mas no livro de Atos era bem diferente. No livro de Atos, a mensagem daqueles homens e daquelas mulheres era Cristo, Cristo e só Cristo. Por conseguinte, eles ganharam o apelido, ou alcunha de cristão. E isto chegou até nós. Hoje, a gente não ouve mais isso, e tem pessoas que nem querem mais ser chamadas de cristão. Vivem pela rua, distribuindo as suas literaturas, mas não querem ser chamados de cristão, porque também não querem ser simpáticos, porque a verdadeira igreja é uma igreja simpática. Amém.